O live action de The Law House é o pior filme que eu já tive a infelicidade de assistir nesse canal. Nada nesse filme consegue se salvar, desde a atuação, a história ou algumas decisões tomadas pelo protagonista do filme que não fazem o menor sentido. Antes de mais nada, eu acho que é válido dar um pouco de contexto. Se você não lembra direito, The Law House foi um desenho animado que surgiu lá pra 2017 na Nickelodeon e realmente parecia ter algum potencial, superando até mesmo o número de Bob Esponja na época. Porém, como a Nick é uma empresa terrível, The Law House acabou tomando o mesmo tratamento que Bob Esponja recebeu da empresa durante os anos, e com o tempo o desenho acabou entrando em cada vez mais polêmicas, enquanto a Nick fazia mais conteúdo da série. Então, em certo momento, quando eles pareciam estar sem ideias, a Nickelodeon percebeu que poderia fazer uma versão live action do desenho. E cara, que ideia péssima. Olha, a Nickelodeon já fez outros live actions no passado, mas todas as outras vezes que a animação era transformada na vida real, alguns elementos eram mantidos em animação para eles não ficarem desconectados do mundo real. Aqui em The Law House isso não acontece, então logo de cara você já consegue imaginar o tipo de pérola que a gente vai ver durante o filme. E apesar desse prólogo não ser muito bom, o filme começa e nós somos apresentados ao cast desse filme. Por um lado, eu acho meio errado zoar as pessoas que estavam participando desse filme, porque bem, elas eram crianças quando fizeram isso aqui, mas caramba, é impressionante como essa atuação está ruim para uma produção desse tamanho. You scared me! You're welcome. Everyone is so sad. Parece que o diretor do filme falou pra cada ator que eles precisavam se justificar como cada um dos personagens, então eles precisam se provar seguindo o estereótipo deles da maneira mais vergonha alheia possível. O melhor exemplo de como eles tentaram seguir o estereótipo de cada personagem acontece com o próprio Lincoln, que ao invés de ser uma pessoa carismática e identificável como ele é na série original, aqui ele é um sociopata gigantesco que está no filme com o único objetivo de mover a história para o jeito mais caótico possível, sem nunca receber a punição pelos seus atos. Mas isso nós veremos depois. E por algum motivo que eu não tenho ideia, o Lincoln tem um cabelo loiro aqui. Ainda assim, se tem uma coisa que eu tenho que parabenizar a equipe desse filme por fazer, é que a Luna realmente parece uma lésbica que gosta de rock, então parabéns à equipe desse filme, eu acho. É, meus amigos, mas mesmo assim já deu pra perceber que esse filme vai ser horrível, né? Mas sabe o que realmente é legal? Assistir vídeos bons. E eu falo por mim mesmo, toda hora eu estou procurando algo legal pra assistir, mas nem sempre a experiência acaba sendo positiva, muitas vezes por causa de algumas funções que eu sinto falta no navegador que eu estou assistindo o vídeo. Muito por esse problema eu venho com alegria informar que o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo navegador Opera. O Opera é um navegador pensado perfeitamente para o streaming de vídeos, possuindo funções exclusivas para o assunto. A minha favorita é a barra lateral, onde com apenas um clique você consegue ter acesso rápido a YouTube e Twitch. Isso é perfeito quando você precisa dar uma olhada em um dos sites em uma pausa pequena, sem precisar abrir várias abas. E o que dizer do volume booster? Sabe quando você vai assistir um tutorial no YouTube, mas o vídeo foi gravado com volume muito baixo? Então a Opera pensou nisso. Com apenas um clique você consegue aumentar o som do vídeo em até 500%. E olha esse tema escuro lindíssimo que eu coloquei. Usar isso aqui é muito mais confortável para os olhos quando você precisa passar horas no computador. E mesmo assim, se tudo isso não te convenceu, eu tenho certeza que o modo lúcido vai te ganhar. Sabe quando você vai ver um vídeo e uma cena fica desnecessariamente desfocada? Então a Opera consegue corrigir isso também, porque com o modo lúcido, você clica em apenas um botão e consegue melhorar em muito todo o desfoque que um vídeo pode ter. Tipo, olha isso aqui, os caras conseguiram melhorar até a qualidade de um vídeo em si. Então confie em mim, se você está buscando um bom navegador para assistir vídeos, clique no link do comentário fixado e baixe o Opera que você terá uma ótima experiência. Se você ainda não percebeu, esse filme se passa no Natal, e a história dele é que a família dos Lounges estão se preparando para o Natal. Por isso, o Lincoln está muito feliz para aproveitar o dia com a sua família. Tão feliz que o Lincoln comprou um trenó gigantesco que ele se nega a carregar de jeito normal e precisa ficar girando para bater nas pessoas por algum motivo. Ainda assim, esse início de filme é algo simples, não que seja algo ruim, tipo, eu conseguiria ver um filme bom se desenrolar a partir daqui, mas essa história simples abriria o caminho para o que aconteceria depois, porque a Lori liga para dizer que ela não pode ir à casa dos Lounges no Natal. That's actually why I'm calling. I've given it a lot of thought and I don't think I can come home for Christmas this year. What? Exams are coming up and I have a winter golf tournament 2 days after Christmas. Eu decidi colocar essa cena inteira aqui porque ela não faz o menor sentido. Onde diabos essa mulher estuda que ela tem uma prova depois do Natal? Isso não é, tipo, muito proibido, mas o pior não é nem isso. Eu não sei vocês, mas desde sempre eu fui ensinado que o Natal é um momento que você passa com a família acima de tudo. Não é o tipo de lugar que você simplesmente substitui para ir à casa do seu namorado, porque sim. Não era mais fácil, sei
lá, os dois passarem Natal juntos. Eu também acho estranho que na série a Lori ainda é uma pessoa que mora com os pais, mas aqui ela parece estar bem mais velha e eu não sei exatamente o porquê. A partir daqui, uma coisa acaba deslanchando a outra. Aqui a Luna diz que ela não pode passar o Natal junto com a família porque a namorada dela a convidou para esquiar junto com a família dela e a Lua por algum motivo recebeu um trabalho no Natal para fazer o show dela, então 3 crianças já não poderiam ir. Eu acho extremamente bizarro as crianças só terem livre-arbítrio para poderem sair do Natal com a família, mas com isso permitido uma vez, esse é o tipo de coisa que você não pode influenciar. Para o protagonista dessa série, o Lincoln, isso não acontece. Os pais decidem chamar as crianças que restaram para fazer uma viagem a Miami. Isso irrita muito o Lincoln, que diz que isso acabaria com as tradições da família e seria a pior decisão de todas. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que sou eu que acho estranho uma criança de 11 anos ficar tão brava com isso aqui. Tipo, nessa idade eu não estaria nem um pouco preocupado com esse assunto. Para convencer todo mundo, o Lincoln decide abrir o trenó dele. O porquê dele estar quebrado se há momentos atrás ele estava levantando esse monte de madeira como se ele fosse um trenó, eu não sei. Mas isso não convence nem um pouco as irmãs, que decidem continuar seguindo o plano original. Com isso em mente, tudo dando errado, é aqui que a parte psicopata do Lincoln começa a entrar em ação. Ele chama o Clyde e os dois chegam à conclusão que aquilo não poderia ficar assim, decidindo recuperar o espírito natalino da família dos Lounds. E a primeira etapa para isso acontecer era cancelar os planos das irmãs que estavam ocupadas. Mas vocês vão ver que o jeito que o Lincoln faz isso é no mínimo trágico. Começa que ele precisa ir atrás de cancelar o plano da Luna de sair com a namorada dela. Então o plano dele para isso era pegar o ídolo do rock da Luna e fazer uma mensagem editada dizendo que ele estaria indo para a cidade dos Lounds conhecer a Luna. Hello there, Luna Loud. Big Swagger here. Earring Tuesday, I'll be in Royal Woods on Christmas Day. Decidi colocar essa cena no vídeo porque eu realmente fiquei indignado quando assisti isso aqui. O que o Lincoln fez foi fazer vários cortes na voz do cara para mudar as frases que ele estava falando, mas considerando que a Luna tem tipo 15 anos na série, para a idade dela isso é um golpe óbvio. E segundo, como uma garota de 15 anos decide se encontrar com uma pessoa depois de receber um áudio de um número desconhecido falando para ela se ver com ele numa localização específica no meio do Natal, quando tá todo mundo dentro de casa, isso não é no mínimo muito perigoso, ainda mais para uma menina? E terceiro, mesmo que esse plano funcionasse, ele não teria o menor sentido pro Lincoln, porque a única coisa que ele tá fazendo é trocar o plano que a Luna tem pro Natal. Ela ainda iria ficar fora de casa procurando esse cara na noite do Natal. A parte da Lori, por outro lado, é até que bem saudável. O Lincoln manda uma lembrança pra ela e ela decide voltar pra casa. Mas o jeito que ela decide voltar pra casa é pelo menos muito conveniente, porque se no início do filme ela estava 100% certa que ela decidiria ficar, agora parece que ela tá forçando a atuação. Inclusive isso é algo que vocês vão notar daqui pra frente nesse filme. Os personagens daqui parecem ter 2 de QI a todo momento. A Lori pede ajuda para o Bob levá-la para casa, então os dois seguem a viagem de moto. Do outro lado, o Lincoln precisava arranjar um jeito de parar a visita dos Lounds a Miami. Então, por 1 minuto, ele decide gravar um vídeo de um ataque falso de tubarão. Mas calma, porque Clyde e ele pensaram em tudo. Eles precisavam fazer o vídeo parecer real. Então, ao invés de fazer um tubarão para fazer o ataque, eles decidem usar um tubarilo, uma criatura metade tubarão e metade crocodilo. Eu sei que esse filme é pra crianças, mas meu Deus, eu juro que se eu visse isso passando na TV com 8 anos, eu não acreditaria. Isso é obviamente falso. E o pior de tudo é que dentro do filme eles sequer tentam fazer esse ataque parecer real, porque o tubarão sequer se move do jeito certo. Ah, e no caminho de fazer o vídeo falso, eles também indiretamente demitem a Aline do trabalho, porque sim. Mas como se já não fosse suficiente ferrar uma das irmãs no trabalho, ao invés de tentar convencer a Luan a não fazer o Natal, os dois decidem demitir ela do trabalho, e eu não tô zoando. Enquanto no caso da Lane eles fazem diretamente, aqui é na maior maldade possível, tentando dizer que a Luan fez coisas que ela não fez, passando uma imagem muito negativa dela. Eu já falei que o Lincoln nesse filme é sociopata sem motivo. O filme segue, todas as irmãs recebem as consequências das ações do Lincoln, mas lembra da Luna que ia passar o Natal com a namorada dela? Então aqui ela está em luto porque a Sam terminou com ela? Então você tá me dizendo que a namorada da Luna terminou com ela porque ela decidiu não esquiar junto com a família da Sam, sendo que supostamente o maior ídolo da Luna estava indo na cidade. Aliás, assim não gosta de rock também? Ela não deveria, tipo, só ir conhecer um mano junto? Eu também quero chamar a atenção pro caso da Luan, porque ela é mostrada tendo uma crise assustadora de autoconfiança do seu talento
violento. Eu também acho engraçado os pais do Lincoln lamentando a não ida para Miami, sendo que eles planejaram essa viagem muito de última hora. Se não fosse as irmãs precisando sair, eles certamente ficariam em casa. A Lisa diz que eles poderiam consertar tudo na viagem para Miami, porque ela supostamente inventou um spray que mataria o tubarilo. Como você inventa algo para matar algo que não existe, eu não tenho ideia. Mas o que importa é que isso resulta em uma cena meio sem sentido do spray sendo usado no Lin, e me deixa chateado saber que o personagem dele só existe para ser o bobão do filme. Inclusive, temos que parabenizar a atuação do ator do Len aqui, é uma das poucas coisas que foi engraçada nesse filme. Oh my baby! Oh my baby! I can't be... Ah, eu lembro da Lori que ela estava indo secretamente para a casa dos Louds, então ela estava indo com o Bob na scooter, mas o idiota ali esqueceu que ele precisava abastecer o veículo, e ao invés de ligar para uma ambulância porque eles estavam morrendo de frio, ou para um guincho para tirar o veículo da estrada, ou sei lá, para algum número de resgate, eles decidem ligar para a Rita. E eu acho importante você ligar para seus pais quando uma situação como essa acontece, mas ela liga para a Rita pedindo para ajudar a tirar os dois da estrada. Não é situação que você liga para seus pais para pedir ajuda quando você tem um número de resgate muito mais próximo. Olha pro rosto deles, eles certamente precisam de um resgate rápido. Ah, e lembram do tubarilo? Então o Clyde e o Lincoln decidiram guardar ele na floresta e por algum motivo eles precisavam passar pela estrada por isso. Aparentemente no caminho uma velha andando de quadriciclo acabou olhando para isso aqui e achando que era real. E agora tem uma cidade inteira que acredita que um tubarão misturado com um crocodilo está indo para o shopping da cidade atacar todo mundo. Eu já falei que todo mundo nesse filme parece ter uma ervilha no lugar do cérebro. O Lincoln tenta ligar para dizer que o tubarilo não existe, ninguém acredita, e ao invés dele enfrentar as consequências das suas ações na frente dos seus pais, Lincoln decide que levaria o tubarilo até o shopping para mostrar que ele não é real. A Rita resgata a Lori e o Bob, a Lisa dá uma louca e decide ir atrás do tubarilo junto com as outras irmãs que vão atrás, e eu sei que eu já ressaltei isso durante o filme, mas eu simplesmente não consigo acreditar que várias pessoas estão olhando para isso aqui e estão acreditando que é real. No fim, o Lincoln acaba chegando até o centro do shopping, todo mundo descobre que o Lincoln era o tubarilo, E apesar de todas as cenas revoltantes que nós vimos, a pior cena do filme inteiro aconteceria agora. porque o Lincoln revela todas as coisas horríveis que fez, mas por algum motivo todo mundo decide perdoar o Lincoln e ficar feliz com ele porque ele estava fazendo tudo para não separar a família dele no Natal. Com licença, o Lincoln literalmente demitiu 2 pessoas de seus respectivos empregos, foi indiretamente responsável pelo término de um relacionamento, além disso ele mentiu para toda a família dele, porque isso é tratado como se isso não fosse nada. Olha, animações infantis frequentemente tentam fazer o vilão se arrepender do que ele fez para justificar uma redenção no final da obra. Isso até que é bem comum e uma estratégia que funciona bastante. E você percebe que The Law House tenta fazer isso, mas a principal diferença é que Lincoln não demonstra nenhum arrependimento pelo que aconteceu. Ele não é punido pelos seus atos, e você sabe que no fim do filme ele não aprendeu nada com o que aconteceu, fazendo todo o discurso de 2 minutos dele ser muito vazio. Todo mundo se abraça, canta uma canção de Natal genérica, e assim volta pra Luna. Eu sei que o filme tem que terminar bem, e ele não pode mexer no cânone do desenho, mas eu realmente queria entender o motivo disso acontecer, já que assim supostamente terminou com a Luna porque ela estava trocando ela por um show de rock. E por mais ridículo que seja esse pensamento na minha visão, essa foi uma escolha feita pela Sen. Porém, apenas porque o show não era verdade, isso não tira o fato que a Luna tomaria a mesma decisão. Então, por que as duas voltaram no final? Eu realmente não consigo entender esse filme. E com isso e todos os Louds estando juntos, o final do filme acontece. Olha, quando eu fui assistir esse filme, eu já esperava que seria uma péssima experiência, porque é um filme live action de The Law House, não tinha nada positivo para se tirar disso, mas de algum jeito o filme conseguiu ser ainda pior. Todo mundo nesse filme é muito burro sem motivo, o desenvolvimento não faz o menor sentido e a atuação dos personagens é péssima. Não tem nada de bom que eu consegui tirar desse filme, imaginando o quão pior seria se todo esse filme horrível que eu assisti tivesse uma continuação. Meu Deus, eu simplesmente não acredito nisso. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!